Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao nosso estudo sobre os números complexos, vamos começar com um exercício aqui. Tá? No final da aula passada, a gente escreveu o número na forma polar ou trigonométrica a partir da forma retangular. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos partir do número complexo na forma trigonométrica, notação simplificada, e escrevê-los na forma retangular. Então aqui eu tenho 6 exemplos que vocês podem verificar depois com calma nos slides em PDF, tá certo? Então aqui está a forma que permite relacionar a forma retangular com a forma trigonométrica, certo? Então aqui o primeiro exemplo eu tenho um número complexo com módulo 10 e ângulo 30. Então é só utilizar essa equação, tá? Aqui antes eu tenho a representação, então 10 com o ângulo 30, eu tenho, portanto, Z1 é ρ, módulo que é 10, cosseno de 30 mais I seno de 30. Então, quanto vale o cosseno de 30 e o seno de 30? Bom, pega uma calculadora e faz. No caso aqui, coloquei a tabelinha, tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é 1/2. Então, substituindo os valores aqui, efetuando o produto, então, eu tenho a forma retangular de Z1, que inicialmente foi dado na forma polar. 5 raiz de 3 corresponde a essa parte real aqui, ó, essa projeção do segmento no eixo horizontal, no eixo real. E 5 é essa projeção vertical, corresponde à parte imaginária. Então, esse foi o primeiro item. Eu vou utilizar sempre esta equação, então. No segundo exemplo, eu tenho um número complexo cujo módulo é 4 e o ângulo é 135. Aqui está a sua representação. Ele está no segundo quadrante, então ele vai ter parte real para a esquerda, parte real negativa e parte imaginária para cima positiva, certo? E quanto vale o cosseno de 135 graus, o seno de 135? Então aqui é módulo, cosseno mais I, seno. Quanto vale o cosseno de 135? Bom, é mais fácil utilizar o cosseno de 45 aqui, né? O cosseno está para a esquerda, então é negativo, a parte real é negativa. Cosseno de 135 é igual a menos cosseno de 45. Eu não vou entrar em todos os detalhes de mudança de quadrante, em trigonometria, porque eu suponho que vocês já estudaram isso alguma vez na vida, tá certo? Mas então eu tenho que para a esquerda o cosseno é negativo, tá? Então menos cosseno de 45 graus. E seno de 135 é exatamente igual ao seno de 45. Então eles têm a mesma altura aqui, tá? Efetuando as contas, na verdade eu preciso saber, né? Quanto que é o seno e o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, ambos. Então, substituindo o valor aqui, só efetuar a multiplicação e eu tenho então a representação na forma retangular, ou algébrica ou cartesiana, desse número Z2, que estava na forma polar, notação simplificada. Aqui está na notação não simplificada. Tá? Mais um exemplo, Z3, módulo 2, ângulo menos 45. Esse número complexo está no quarto quadrante, então ele vai ter parte real positiva e parte imaginária negativa, certo? Então é módulo cosseno do ângulo. Aqui o ângulo eu já representei com ângulo negativo, tá? No sentido horário. Quanto vale cosseno de menos 45? Cosseno é uma função par. Se eu trocar o sinal do ângulo, não troca o valor do cosseno. Já o seno é uma função ímpar. Trocando o sinal do ângulo, eu troco o sinal do seno. Então, usando essas propriedades, cosseno de menos 45 é rigorosamente igual ao cosseno de 45. Seno de menos 45 é igual a seno de 45 com o sinal trocado. E o cosseno e o seno vale raiz de 2 sobre 2. É só efetuar a multiplicação aqui, então o 2 multiplica todo mundo. Eu tenho a representação retangular do número Z3, certo? Mais um exemplo, 5 com o ângulo de 270 graus. Módulo 5, argumento ou ângulo de 270 graus, notação simplificada. Aqui está a representação do plano complexo, então é um número que tem um argumento de 270 graus. Se eu contar o ângulo aqui no sentido anti-horário, positivo, ou poderia contar aqui também no sentido negativo, né? Menos 90. É absolutamente a mesma coisa. E o módulo é 5.
é o comprimento deste segmento aqui, certo? Isso é um número imaginário puro negativo, tá? Então aqui é 5 cosseno de 270 ou de menos 90, tanto faz, seno de menos 90. Cosseno de menos 90 é 0, seno de menos 90 é igual a menos 1, tá? Então, substituindo, eu tenho que Z4 é menos 5i. Nenhuma surpresa, é um número imaginário puro cujo módulo é 5, só pode ser o menos 5i. Então, representações completamente equivalentes, tá? Número 7 com ângulo 0 grau. Aqui está a representação, então a representação ângulo 0 está em cima do eixo real, consequentemente isso é um número real, tem ângulo 0, tem módulo 7. Se eu quiser utilizar a forma geral, o que não é necessário, né? 7 cosseno de 0 mais i seno de 0. Cosseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, está aqui, efetuando a multiplicação, Z5 igual a 7, o que é bem óbvio. Número real 7 tem módulo 7 e ângulo 0 grau. E o último exemplo, Z6, um número cujo módulo é 1 e o ângulo é 180 graus. Aqui está a sua representação no plano complexo, tem módulo unitário e tem ângulo de 180 graus. Obviamente é um número real negativo com módulo igual a 1. Tá? Usando a fórmula módulo cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Cosseno de 180 vale menos 1, é para a esquerda, e seno de 180 vale 0, não tem nenhuma altura aqui. Tá? Então eu tenho que o meu Z6 vale menos 1. Então, menos 1 é a representação, é o número real negativo que pode ser representado na forma polar como 1, que é o módulo, com um ângulo de 180 graus. Tá certo? A partir da próxima aula, a gente vai fazer operações com os números complexos na forma polar ou trigonométrica. Tá bom, pessoal? Até lá então!